Fala, estudante de física do terceiro ano. Bora lá? Ó, mas antes vamos fazer um combinado. Se essa aula foi boa para você, olha aí, ó, no mínimo um joinha, certo? Eu estou pedindo a sua ajuda. Precisamos chegar a 5.000 inscritos até o final do ano, para que o ano que vem a gente possa montar mais cursos como esse. Bora lá pro quadro? Estamos aqui no quadro, senhores. Certo? Um fio condutor retilíneo e muito longo é percorrido por uma corrente de intensidade I igual a quanto? 2 amperes. Então vamos anotar aqui, ó, corrente elétrica, o meu I equivale a quanto? 2 amperes. Está aqui, senhores. Qual a intensidade do campo magnético do fio a 50 centímetros, tá? Então, um raio aqui vai ser de quanto? 50 centímetros é meio metro ou 0,5 metros. Ele quer saber a uma distância do fio, tá? Nesse ponto aqui, ó, justamente nesse ponto aqui, aonde nós teremos o quê? O nosso raio, tá? Com certeza, se é um raio, é porque nós estamos falando de uma circunferência. Então, aqui, senhores, nós teríamos aqui uma circunferência assim, ó. Só estou rabiscando aqui para você ver, não vai ficar perfeitinho não, tá? Aí, ó, como se a gente tivesse uma circunferência aqui. Beleza. Para isso, você precisa saber a regra da mão direita, tá? Ó. Normalmente que eu gosto de falar para os meninos, eu falo o seguinte: lembra da polícia dos Estados Unidos, porque é F na palma da mão, B na ponta dos dedos e o I no polegar. Então é FBI, tá? Corrente elétrica é o movimento dos elétrons, então pode ser também velocidade, tá? Então a gente vai ter FBI. Tem a regra da mão esquerda, mas por enquanto eu não vou mostrar a regra da mão esquerda. Vou ficar só com a regra da mão direita, certo? Como que funciona a regra da mão direita? O I é o dedão aqui, ó, polegar. No caso, eu desenhei a corrente para cima. Então, você vai colocar aqui, tá, senhores? Espero que esteja vendo aí direitinho, ó. O I vai estar acompanhando para cima. A palma da mão é aonde que está fazendo a força magnética. E a ponta do dedo é o campo magnético. Então, se eu tiver aqui, ó, a 50 centímetros, o I para cima, a força vai estar para o centro, né? E o B do lado aqui, do lado direito, vai estar entrando na folha. Se eu já passar para o lado esquerdo, ó, é como se eu abraçasse o fio, ó. Se eu passar para o lado esquerdo, o I continua para cima, o B para o centro, só que o campo magnético estaria em direção ao meu peito, ok? Então, aqui, como que a gente representa isso? A gente representa da seguinte maneira, tá? Vou pegar aqui uma figura geométrica, que bonitinha. Se ele está entrando, o campo magnético está entrando, é como se fosse uma flecha, tá certo? Como se fosse a flechinha, certo? Quando você vai atirar uma flecha, quando você atira, você só vê as peninhas. Então, seria esse xizinho aqui, que ficou torto pra caramba aqui, né? Seria esse xizinho aqui, tá, senhores? Ó, xizinho. Já vindo em direção a você, aí seria a pontinha da flecha. Então, seria representado da seguinte maneira, tá? Aqui, ó, ele estaria o quê? Saindo, tá? Aqui o campo magnético entrando e aqui saindo. Mas como que eu sei isso? Fazendo a regra da mão direita. Corrente para cima, força apontando para o centro da circunferência, certo? E aonde estão os meus dedos, apontando meus dedos, é o campo magnético, tá? É o FBI. Nunca mais você vai esquecer. FBI, certo? FBI. Então aqui, ó, entrando e do lado de cá estaria o quê? Saindo. Ele não pergunta se entra ou sai, só pede para calcular. Feito isso, a gente pode agora calcular o campo magnético. Tá aqui, senhores, ó. O campo magnético vai ser de um fio, vai ser uma constante vezes a corrente elétrica dividido pelo comprimento da circunferência. A constante está aqui. Então vamos calcular o campo magnético. Então o campo magnético vai ser igual a quanto? Quanto que é a constante? 4π. Tá aqui, ó. Constante 4π
vezes 10 elevado a quê? A menos 7. Tamo aí. Belezinha. Vezes a corrente elétrica. A corrente elétrica é quanto? 2 amperes. Dividido isso tudo por quanto? Dividido pelo comprimento da circunferência, que seria 2π vezes o raio, que é 0,5. Certo? Beleza? Alguns alunos gostam de escrever 0,5 da seguinte maneira. Eu vou até apagar 0,5. Eles gostariam de escrever assim, ó, como sendo meio. Posso, porque aqui, ó, eu posso vir aqui, ó, cortar esse 2 com 2. Beleza? Esse π, posso cortar com esse π, certo? No denominador ia ficar só 1. Então, eu poderia falar que meu campo magnético seria igual a quanto? 4 vezes 2, 8, vezes 10, elevado a menos 7, o quê? Tesla. Exercício 1 feito. O exercício 2, nós temos que tomar um cuidado aqui, porque tem uma informação aqui que pode te confundir. Só revisando aqui para você. Existe a corrente convencional e existe a corrente real. Qual é a corrente real? A corrente real, né, vai sair a carguinha negativa do polo negativo e vai sentir atração pelo polo quê? Positivo, certo? Essa seria a real, porque quem se move são os elétrons. Mas, como ainda o modelo atômico não tinha evoluído, tinha a convenção que quem se movia eram as cargas o quê? Positivas. Então, todo o nosso conhecimento aqui vai ser baseado na corrente convencional, beleza? Eu já vou te explicar por que eu falei isso. A figura abaixo mostra dois fios condutores RS retilíneos paralelos e contidos no plano da página. As setas indicam sentidos opostos de duas correntes elétricas convencionais de mesma intensidade que percorrem os fios. Então tá aqui, ó, sentido do quê? Que ele fala para você, sentidos opostos. Tá aqui, belezinha, bonitinho, tranquilo. Aqui que vem o problema. Em R, ela vai para a esquerda. Só que o desenho mostra que ela está indo para onde? Para a direita. Quem é que vai para a direita? A corrente real. Aqui nós vamos ter que trabalhar com a corrente convencional. Então, essa frase todinha aqui, senhores, ó, essa frase aqui, ó, nós poderíamos desconsiderar. Ela está aí para te confundir. E tem resposta para ela? Sim, tem resposta para ela. E aí? Então, desconsidera ela que a gente vai trabalhar com a corrente o quê? Convencional. Ele está falando que R está para a esquerda. Verdade, corrente real. E S está para a direita. A corrente real, mas a convencional está para a esquerda. Tome cuidado com isso, tá? Vamos continuar aqui. Indique se o sentido do campo magnético resultante produzido pelas correntes elétricas é para dentro ou para fora da página em cada um dos pontos 1, 2 e 3. Aí quer saber se está entrando ou se está saindo, certo? Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, para facilitar a sua vida, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um traço vermelho aqui, ó, para marcar que é esse fio. Certo? Então, tudo que eu escrever em vermelho é em relação ao fio R. É o campo magnético criado por esse fio. Então, é o seguinte, vamos fazer aqui. Regra da mão direita, tá? Corrente para a direita. Dedão, polegar para a direita. Certo? A parte de cima do fio, ó, você está olhando aí, né? Na tela do seu celular. Então você tem que fazer junto comigo para você entender. Põe uma caneta, certo? Dedão para a direita, que a corrente está para a direita, e aí você põe a palma da sua mão. Lembra que é F, B, I. E é a corrente. O que acontece? Você vai curvar os dedos. Então, na hora que você curvar os dedos, você vai ver que o campo está vindo em sua direção. Então, na parte de cima, o campo R, tá, está saindo. Oh, essa bolinha ficou horrorosa, hein? O campo R está saindo.
Beleza? Na parte de baixo, se você abraçar o fio, ele estaria o quê? Entrando, certo? Ele estaria aqui entrando. Mas ele estaria entrando na parte de baixo do fio, R. Aqui, ó, também é parte de baixo, ele também vai criar um campo magnético. Ele está entrando, certo? Belezinha até aí? Bom, agora vamos fazer aqui com fio S, tá? Que eu vou colocar numa cor verde. Pessoal, se você estiver escutando música, barulho aí, é o vizinho que está atacado, certo? Mas não esquenta com isso, não. Espero que não esteja saindo, tá? Esse som dos vizinhos aí. No S, agora é o seguinte. Corrente para a esquerda. Corrente para a esquerda. Você tem que fazer junto comigo. Põe uma caneta aí. Corrente para a esquerda. Polegar para a esquerda. Você vai abraçar o fio. Então, na parte de cima do S, o campo estaria o quê? Entrando para dentro, certo? Entrando. Então, a parte aqui de cima do S, ele estaria o quê? Entrando. Lembra que entrando aqui, tá, senhores? É como se você pensasse na flecha atravessando a folha, a tela do seu celular. O que você ia ver? Você ia ver a bundinha da flecha, que seria as peninhas, certo? Então, na parte de cima estaria o quê? Entrando, ok? Pensando, voltando no fio aqui. Dedão, sentido da corrente, para a esquerda, abraça. Na parte de baixo, ela estaria saindo da folha. Então, seria saindo, você ia ver o quê? A pontinha da flecha. Aqui. Isso. Agora é o seguinte. No ponto 2, eu tenho uma coisa. Ele está o quê? Ele está entrando para dentro. Quem tem para dentro aqui da folha? Ó, no ponto 2, tá? Que é respectivamente. A alternativa 1 fala que é para fora. A C fala que é para fora. A D fala que é para fora. Eu fiquei só com a B, que fala que é tudo para dentro. Aí a gente tem que analisar, certo? Então vamos analisar. Ele quer o campo resultante, certo? O que é o campo magnético? Vem cá comigo, ó. Vamos aqui escrever, ó. Campo magnético é o quê? A constante vezes a corrente elétrica I dividido pelo comprimento da circunferência, que é quanto? 2πr. Veja bem se você concorda. Constante é constante. A corrente é o mesmo valor para os dois fios, tá? Π também é constante, o 2. Quem é que vai estar variando? É o raio. Então, vem aqui comigo, ó. Esquece o ponto 2, tá? No item 1, olha aqui, ó. No item 1, eu teria aqui, ó, esse raio, ó. No item 1, eu teria esse raio aqui, ó, que é do fio R, tá? Lembra que ele é o vermelho? Teria esse raio. Já esse campo que está sendo aqui, o verde, está sendo criado pelo S, certo? Que seria esse daqui, ó. Então, esse S teria um raio maior. Se ele tem um raio maior, o denominador é maior. O resultado é o quê? Menor. Então, vai prevalecer o campo o quê? Saindo para fora da folha, certo? Então, aqui ele fala que é para dentro, então eu já matei, tá? É a letra E de elefante. Mas vamos analisar o outro para a gente aprender, certo? Então, deixa eu apagar essa seta aqui. Vamos apagar a seta aqui. Aí. Agora vamos analisar o raio S, que é o ponto 3, certo? Lembrando que o vermelho, quem está criando o vermelho é o raio R. O raio R ia criar um campo aqui. Olha o raio da circunferência, tá? Você tem que imaginar o raio da circunferência. Já esse ponto aqui seria esse raio aqui, ó, que seria o quê? Menor, certo? Se você imaginar aqui, que eu estou falando aqui, ó, é que aqui, ó, teria uma circunferência, certo? Então, o raio do fio S aqui seria menor. Então, esse campo seria maior, tá? Porque o denominador seria menor. Então, ia prevalecer ele, que seria o quê? Para fora. Então, letra E, tá? Se você pensar com a corrente real, vai ter resultado? Vai. Aí seria, se fosse com a corrente real, seria a letra A. Tá? Cuidado com essa frase aqui, ó.
tá aqui para te confundir. Bora para o exercício 3. No exercício 3, tá? Ele fala o seguinte: 2 fios longos são percorridos por corrente de intensidade 3 ampere, 4 ampere. Tá aqui, ó. Corrente fio 1 e fio 2, certo? Nos sentidos indicados da figura. O vetor campo de indução magnética no ponto P, que está aqui, a uma distância de 2 centímetros de 1, certo? Então, vamos anotar aqui os valores? Vamos anotar. Eu tenho que a corrente 1 vai valer quanto? A corrente 1 vai valer 3 ampere, certo? A corrente 2 vai valer quanto? 4 amperes. O raio aqui, ó, o raio 1 é de 2 centímetros. 2 centímetros é a mesma coisa de 0,02 metros. O raio 2, ele falou que é de 4 centímetros, que é a mesma coisa de 0,04 metros. Ok? Beleza? Tamo aí, certo? Lembrando que o campo magnético é a constante vezes a corrente elétrica dividido isso por quem? Por 2πr. Quem é essa constante? É 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. Certo? Belezinha? Tranquilo até aí? Show de bola? Então vamos lá. Agora a gente vai ter que pensar no campo elétrico resultante, né? Então ele vai lá. O campo elétrico resultante no ponto P. Então, regra da mão direita. Ó, faz junto comigo para você poder entender, tá? Porque você olhando aí, eu gravando, vai ficar invertido, tá? Vamos lá, senhores. Agora aqui, determinar aqui se o campo está entrando ou saindo. Faz junto comigo. Lembra que é o quê? F, B, I. No polegar é a corrente elétrica. Então, está para onde? Para a direita. Aí você vai abraçar o fio, ó. Se você abraçar o fio, na parte de cima, ele está o quê? Saindo da tela. E na parte de baixo, ele estaria o quê? Entrando. Então, aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó. Vou marcar aqui de vermelho, ó. Setinha vermelha, ó. Então, esse campo aqui, ó, ele está o quê? Entrando, tá? O campo vermelho estaria entrando. Se ele está entrando, você vê somente a bundinha da flechinha. Agora, o campo da corrente 2, tá? Ó, vamos lá. Corrente para a direita, lembra que é FBI, certo? Corrente para a direita. Na parte de cima do fio 2, o campo estaria o quê? Saindo. Então, eu vou colocar aqui em verde, tá? Se ele está saindo, né, na parte de cima do fio 2, se ele está saindo, você veria a ponta da flecha, certo? Então, um entrando e um saindo, então eu posso falar que o módulo do campo, ó, na verdade, são vetores, né? Mas como um está entrando e o outro saindo, eu posso falar que o módulo do campo aqui, ó, módulo do campo resultante, certo? É o módulo. Seria o campo 1, tá? O B1, menos quem? O B2. Se eu considerei que entrando é positivo, saindo tem que ser o quê? Negativo. Isso aqui eu estou falando do módulo, tá? Na verdade, o vetor aqui seria a somatória de todos os vetores aqui, certo? Belezinha. Agora vamos ter que calcular o B1, B2, tá? Vamos lá. Campo 1, certo? Lembrando que o campo é a constante, então é 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes a corrente, que é quanto? 3 dividido isso tudo por quanto? Dividido por 2π vezes o raio, que é quanto? 0,02, certo? O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso simplificar, né, esse 4π aqui, ó. Posso simplificar isso aqui por esse, ó, e cortar π com π. Então, eu posso falar assim, que o meu campo aqui, ó, seria igual a quanto? 4 dividido por 2 daria quanto? 2 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 7.
Vê se você concorda comigo, ó, para facilitar as contas. 2 vezes 0,2, que é 2 centímetros, eu posso falar que é 2 vezes 10 elevado a menos 2. Aí o que eu posso fazer com esse 2 aqui? Eu posso o quê? Cortar. Portanto, o meu B1 seria igual a quanto? 3 divisão de potência de bases iguais. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, tem um menos aqui, ó, e tem um menos 2. Então, eu vou colocar entre parênteses. Conserva a base e o que? Subtrai os expoentes. Portanto, o meu B1, eu posso falar que é 3 vezes 10 elevado a o quê? Menos 5 Tesla. Tá aqui, esse é meu campo 1. Agora eu vou calcular o meu campo 2, certo? O B2. B2 seria igual a quem? A constante 4π vezes 10 elevado a menos 7, seguindo a equação aqui, vezes a corrente, que é quanto? Que é 4, dividido isso tudo por quanto? Por, vamos lá comigo, ó, 2π vezes o raio, 0,04, que eu posso escrever assim como sendo, ó, 4 vezes 10 elevado a menos 2. Você já entendeu que eu já fiz isso aqui antes, tá? Agora só vou dar uma acelerada no processo. Π com π, o que eu posso fazer? Cortar. 4 com 4, o que eu posso fazer? Cortar. E aí a gente pode fazer as continhas, tá? Então aqui, ó, passando a limpo, seria 4 dividido por 2. 2 vezes 10 elevado a menos 7, dividido por quanto? Dividido isso tudo por 10 elevado a menos 2. Divisão, né, de bases iguais, o que você faz? Conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Subtração. Então é um sinal de menos. Mas lá tem um menos já, então vai ficar menos 2. Alguns professores de matemática falam assim, tá embaixo, joga para cima, troca o sinal. Tá menos 2, passa para cima, mais 2. Na verdade, conserva a base e subtrai os expoentes. Aí menos com menos aqui, fica o quê? Mais, né? Certo? Então vai ficar B2 igual a quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Ok? Feito isso, calculado isso tudo aí, senhores, ó, vamos jogar aqui, ó. Vem cá comigo. Eu quero saber quanto que vale o meu campo resultante. Tá, o meu campo resultante, que eu falei que é campo resultante seria B1 menos B2, então seria quanto? Então aqui, ó, seria aqui, o meu campo resultante seria de quanto? B1, 3 vezes 10 a menos 5, menos B2, que seria 2 vezes 10 a menos 5. O campo resultante, esquece a potência, troca por laranja. 3 laranjas menos 2 laranjas daria o quê? Uma laranja, certo? O que eu chamo de laranja? 10 a menos 5 Tesla. Então, vamos lá. No ponto P, o que vai acontecer? O campo resultante é de quanto? 1 vezes 10 elevado a menos 5. Vem cá comigo, ó. Vamos lá. Só ajeitar aqui, ó. Só para ficar mais maior de grande. Então, ó, letra A tá fora, que ele afirma que é 5. Tá fora, que ele afirma que é 5. Letra E fala que é nula. Tá fora, eu tô entre C e D. Entre C e D, qual é a diferença? Ele é perpendicular? Sim. Ele é perpendicular à folha, ó. Se a folha tá assim, ó, o campo estaria saindo aqui, né? Ou entrando. Agora vamos analisar. Quem é maior? É o 1. O 1 é o vermelho. E ele está o quê? Entrando. Então, para dentro da folha. Então, nós vamos marcar letra D de dado. Certo, senhores? Senhores, espero que tenham gostado. Exercício 3, semana curta, certo? Peça um favor, compartilhe esse vídeo no Facebook ou no grupo da tua turma, tá? Eu preciso chegar aos 5.000 inscritos. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Fica com Deus. Fui! Acabou.